Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 15ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula vamos trabalhar com Use Reducer, mas antes de colocarmos a mão na massa, um pouquinho de teoria. Lá no site oficial, o que nós temos de informação sobre este hook? Bem, temos esse texto aqui. O Use Reducer é geralmente preferível em relação ao UseState quando se tem uma lógica de estado complexa que envolve múltiplos subvalores. Bem, o que acontece? Quando nós trabalhamos com um state convencional, nós temos, obviamente, o nome do state e nós temos o setState, que é uma função que atribui um novo valor ao state. Mas, muitas vezes, você não vai apenas atribuir o valor, você precisa ter alguma característica um pouco mais complexa na sua programação. Então, trabalhar provavelmente com uma condicional, ou uma estrutura de escolha, ou até mesmo antes disso, trabalhar com laços de repetição ou vetores. Então, como é que eu posso criar uma lógica mais complexa utilizando o state? Eu posso implementar o meu state juntamente com o nosso reducer, com a seguinte estrutura. Nós temos aqui o state, temos o dispatch, que vai ser basicamente uma relação entre o nosso HTML e uma função que será criada com toda a estrutura de escolha ou condicionais, por exemplo. E aqui no parâmetro nós temos três opções, três informações, onde duas são obrigatórias e uma é opcional. Temos aqui o reducer, que é a função propriamente dita que eu vou criar futuramente com vocês. Nós temos o initial arg, que aqui pode ser, por exemplo, uma variável, e nós temos aqui o init, que é o valor dessa variável. Esse init ele é totalmente opcional. Por quê? Porque eu posso estar colocando aqui uma variável já com um valor pré-definido, ou até mesmo criar a variável e também já definir aqui o valor para ela. Então, basicamente, é essa estrutura. Para a gente poder entender legal o Use Reducer, nós vamos fazer um exemplo com um contador. Nós teremos a opção de incrementar e também decrementar. Para isso, lá no Visual Studio Code, só vou apagar os conteúdos entre as minhas divs. Muito bem. Vou dar um zoom. Vocês podem copiar, por gentileza, então pausem essa aula, pois a partir deste momento eu estarei complementando o nosso exemplo. Então, antes do retorno, eu vou fazer aqui com vocês uma função para podermos incrementar ou decrementar o nosso contador. Então, vou colocar aqui função para incrementar e decrementar, const, função igual, abro e fecho parênteses, igual, sinal de maior, abro e fecho chaves. Toda função que vocês utilizarem o nosso Use Reducer, aqui terão dois parâmetros pelo menos. E quais são esses dois parâmetros? O valor do meu state, vírgula, e uma action. Vou colocar como ação. Por que action? Bem, lembre-se que aqui nós teremos duas ações, o incremento ou o decremento. É através da ação do nosso action que nós vamos estar especificando o que fazer. Então, eu vou trabalhar aqui com um switch, poderia ser com um if, não tem problema. Se vocês quiserem depois implementar um exemplo utilizando o if ao invés do switch, fiquem à vontade. Então, switch ação, case incrementar, dois pontos, nós vamos retornar o state, que está valendo, mais um. Agora, caso seja decrementar, nós vamos retornar o state menos 1. Muito bem. E caso contrário, se porventura houver um erro de digitação na ação e não tiver escrito nem incrementar e nem decrementar, nós podemos retornar aqui, por exemplo, um 0. Mas também poderia ser uma mensagem ou algo do gênero, tá bom? Então, essa aqui vai ser a nossa função. E abaixo da função, eu vou estar, então, utilizando o nosso Use Reducer, antes do retorno, tá bom? Ó, Use Reducer.
Muito bem. Const, abre e fecha colchetes. Aqui eu vou dar o nome do meu state, que vai ser contador, vírgula, e aqui eu vou ter um dispatch. O que vai ser o dispatch? É basicamente o intermediário entre o meu retorno e essa função aqui. Então, daria o nome aqui de executar função igual useReducer. Legal. E aqui eu vou passar dois parâmetros. O primeiro é o nome da função, vírgula, e o segundo vai ser a inicialização do contador, que vai ser 0. Muito bem. Agora, lá na nossa div, eu vou colocar um H1 com o nosso contador, para a gente poder visualizar o valor dele, e dois botões. Então, um botão para incrementar e outro para decrementar. No botão de incremento, eu vou já colocar um evento de clique e igual, setinha para a direita. Vou chamar aqui o nosso executar função e no parâmetro eu vou passar a palavra incrementar. Notem que aqui eu não estou passando dois parâmetros, apenas um. Por quê? Quando usamos o useReducer, ele já entende o nosso React que esse primeiro parâmetro, state, equivale ao nosso contador. Isso é automático. Então, aqui quando a gente for chamar o nosso evento de clique, nós só precisamos passar o valor da nossa action. Vou só complementar aqui o nosso segundo botão com o nosso onClick igual e igual, seta para a direita, executar função e teremos aqui o nosso decrementar. Muito bem. Diminuir aqui um pouquinho, show de bola. Vocês podem copiar com calma, tá, pessoal? Eu vou salvar isso aqui e já vamos testar. Então, navegador, tá aqui, legal. Inicializando com 0, cliquei em incrementar, show. Cliquei em decrementar, beleza. Então, essa é a ideia. É um exemplo simples, porém bem funcional. E com o tempo, a gente vai aprendendo outros macetes para trabalhar com o useReducer, pois em projetos de média e larga escala, o Reducer realmente faz uma boa diferença no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.